Boa noite aos queridos e amados irmãos. Queremos saudar e cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. A figura central dessa igreja, a pessoa principal e mais importante deste culto é Jesus Cristo, e a palavra-chave que nós pregamos e que toda a Bíblia nos revela é salvação, arrependimento e salvação. E essa igreja é comprometida, está comprometida em pregar o verdadeiro e o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. O salmista, lá em Salmos 84, os versículos 10, 11 e 12, diz assim: Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é Deus e sol, escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E a nossa confiança e a nossa esperança está neste Deus, Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. E é este Deus que nós estamos aqui esta noite para prestar culto de louvor e adoração. Para isso, vou convidar a nossa irmã Raquel, que esteja dirigindo a Deus uma oração de adoração a este Deus tão maravilhoso, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oremos. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecidos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Senhor, nós estamos aqui exclusivamente para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome, porque nós sabemos que só o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda honra. Senhor, faça-nos cada dia mais adoradores fiéis a Ti. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido aos queridos irmãos, queremos também cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando também pela internet, pela live, que estão nos ajudando neste momento a prestar este culto devido somente ao nosso bondoso Deus. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, os versículos de 1 ao 13. 1 Coríntios, os versículos de 1 ao 13, nós faremos essa leitura de forma alternada. Lembrando que este mês nós estamos tendo uma série de sermões sobre as marcas de uma igreja verdadeira. Se você tem alguma dúvida, como identificar, como conhecer uma igreja verdadeira, uma igreja comprometida com as sãs escrituras, comprometida com o verdadeiro evangelho, este mês nós estamos com a série de sermões. Uma delas é a pregação verdadeira do evangelho, a outra marca é a ministração correta dos sacramentos e hoje a disciplina eclesiástica. Se você congrega numa igreja que pratica essas marcas, você está em uma igreja comprometida com o verdadeiro evangelho. E nós convidamos a todos que por acaso está na internet e ainda não está congregando em uma igreja, a vir congregar conosco, porque essa igreja é uma igreja comprometida com o verdadeiro evangelho e com a palavra do Senhor, com a pregação fiel e verdadeira. 1 Coríntios, capítulo 5, os versículos de 1 ao 13. Nós faremos a leitura de forma alternada desses versículos. A impureza da igreja de Corinto, repreensão e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é,
a ver que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E não chegasse a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade na ganância, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Todos. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Aqui já está dando uma breve introdução, sobre a disciplina eclesiástica, que a igreja tem que ter esse zelo, esse cuidado, para que a gente não possa ser conivente, com o pecado, com aquilo que não agrada o nosso bom Deus, porque nós sabemos que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Os versículos 10 diz assim: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. A palavra do Senhor está nos orientando com relação, se por um acaso tiver algum adúltero, algum idólatra no nosso meio, ele tem que ser advertido, tem que ser corrigido, tem que ser aplicado a disciplina, e nós sabemos que a disciplina ela é aplicada com amor, para que o faltoso possa reconhecer a sua falha, se arrepender do seu pecado e voltar-se para o Senhor. Mas a igreja verdadeira tem que ter esse zelo, esse cuidado, para que a casa do Senhor, local este reservado, e que nós, cada um de nós como igreja, não possamos ser também contaminados com essas práticas que desagradam o nosso bondoso Deus. Amém? Vamos agora com muita alegria entoar o hino de número 42 do nosso inário, O Grande Amor de Deus, hino de número 42. Graça concede
a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Aleluia, glória a Deus. Quem que não almeja por este momento tão maravilhoso, tão esperado, né, por cada um de nós, né? Vai vê-lo na glória eterna dos céus. É que essa verdade, né, possa se cumprir na vida de cada um de nós, porque nós cremos que essa igreja é uma igreja verdadeira e os irmãos que estão aqui fazem parte dessa igreja, são eleitos, são escolhidos do Senhor para este dia tão glorioso, tão maravilhoso nas nossas vidas. Neste momento, nós já passando para o momento de confissão de pecados, nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmos 86. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 ao 13. Salmos 86. Súplica e confiança. Salmos 86. Convido a igreja a se colocar de pé. Faremos a leitura de forma alternada. Salmos 86, de 1 ao 13. Amém? Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus, me salva, teu servo em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre Deus semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Amém. A igreja pode assentar-se. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Senhor, tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Assim como orava o rei Davi, né, que muitas vezes pecava, né, contra o nosso Deus, né, por algum momento ele perdeu a alegria da salvação e clamava ao Senhor para que restaurasse, né, na sua vida essa alegria. Às vezes, em algum momento, algum de nós também pode passar por esta situação, né, de estar abatido, de estar entristecido por causa dos pecados que cometemos contra o nosso Deus. E esse momento é oportuno, né? Como está escrito no versículo 11: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Para que nós possamos, né, temer ao Senhor, procurar fazer aquilo que agrada o nosso Deus, né, e clamar ao Senhor para que restaure, né, a nossa alegria da salvação,
né, que nós possamos, né, viver alegres e contentes, mas na presença do Senhor, andando na presença do Senhor, né, fazendo aquilo, né, que agrada ao nosso Deus. E para isso nós temos que conhecer a palavra do Senhor, nós temos que conhecer a Bíblia, saber aquilo que agrada ao nosso bondoso Deus. E neste momento os irmãos estarão com a oportunidade, por alguns instantes, estar abaixando as suas cabeças, elevando os seus corações, os seus pensamentos, os nossos pensamentos, orando a Deus, pedindo perdão, que Ele tenha misericórdia. E após alguns instantes de oração, vou convidar o presbítero José Eupídio, que esteja quebrando o silêncio e fazendo uma oração de confissão de pecados. Santo e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus bendito, nós pedimos aqui presentes para poder, ó Deus bendito, e suplicar ao Pai que o Senhor tenha Deus misericórdia de cada um de nós. Amém, Jesus. Somos pecadores, somos pessoas, ó Deus, Pai, negligentes. Oh, meu Pai. E muitas vezes, ó Deus, não agradamos ao Senhor com aquilo que nós falamos ou pensamos. Oh, e é por Deus. isso, ó Pai, que nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia, Jesus. É verdade, Senhor Jesus. Oh, Deus, nos ajude, ó Pai. Oh, Deus. Oh, meu Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. O versículo 12, né, de Salmo 86, que nós lemos, diz assim: Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Vamos agora, com muita alegria, né, estar entoando o hino de número 61, Ações de Graça, Ação de Graça. Enquanto entoarmos este hino, o momento é oportuno para aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Graças por esta vida, pelo bem que revelou. Graças pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo
Leandre estará com a oportunidade de estar orando, agradecendo assim os dízimos e as ofertas. Oremos. Pai querido, Pai amado, te damos graças, Senhor, pela oportunidade bendita que o Senhor nos concede nessa Obrigado, noite, Jesus. de louvar, de glorificar teu santo e precioso nome. Amém. Queremos, ó Jesus. Pai, colocar nas tuas mãos a vida de cada um dos irmãos que aqui puderam contribuir. Que o Senhor venha abençoar, Deus, com toda sorte de bênçãos materiais Amém, para a vida Jesus de amado. cada um, Pai. Tome as nossas vidas, nos ensina, Senhor, a cada dia obedecer, ó Pai, a tua palavra. É verdade. Nós, ó Deus, Jesus. consagramos os dízimos, as ofertas, Ó Deus. para o uso exclusivo na tua obra, Amém, o crescimento Jesus. da tua obra aqui É neste verdade, lugar. ó Pai. No nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. Salmo 146, os versículos 1 e 2. Salmo 146. Vamos colocar de pé e fazer a leitura em uma só voz. Salmo 146, 1 e 2. Todos em uma só voz. Salmo 146, 1 e 2. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Novamente. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. Neste momento, a equipe de louvor está com oportunidade. Boa noite, irmãos. Dias frios, né? Mas graças a Deus nós temos nos mantido aquecidos, né? Dentro dos nossos lares, vários cobertores, né? E temos nos mantido aquecidos, graças a Deus por isso, né? Que nós podemos agradecer a Deus que nós temos um teto, né? Nós temos uma cama e temos cobertores para nos cobrirmos, né? Agradecidos estamos a Deus porque Ele faz tudo nas nossas vidas. E se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Ele
Convido aqueles que puderem para estar se colocando de pé. Que o Senhor possa estar nos louvando nesta noite e que nós possamos estar rendidos aos pés dele.
É Ele que prepara todos os momentos das nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, bendito na presença dele. Amém? Este é o meu respirar.
Perdidos estamos em a tua presença. Agradecidos estamos a ti, porque mesmo sendo falhos, mesmo sendo fracos, o Senhor não nos abandona. O Senhor tem estado sempre ao nosso lado, porque o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. É um Deus que não olha para nós segundo as nossas imperfeições, mas olha para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Por isso nós estamos aqui prostrados diante de ti, agradecidos a ti, porque o Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem nos dado colo nos momentos em que nós mais precisamos. O Senhor tem estado ali, nos amparando, cuidando de cada um de nós. Obrigada, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus misericordioso, e é um Deus que não falha com seus servos, porque o Senhor é um Deus de promessas, um Deus que cumpre todas as promessas que faz. Agradecidos estamos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo nós não sendo merecedores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, continua sendo Deus. Vou falar uma verdade para os irmãos. Sabe, esse evangelho que nós pregamos, que nós anunciamos, que nós testemunhamos, os anjos queriam fazer isso. Mas essa missão e essa responsabilidade foi dada à igreja. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, no versículo 12: a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, porque aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Os anjos gostariam de ter esse privilégio, de pregar o Evangelho. Mas nós, a Igreja do Senhor, temos essa grande honra, esse grande privilégio. Privilégio, viu, meus irmãos? Sabemos que tem as suas dificuldades, né? Não é fácil, mas é um grande privilégio pregar e viver esse Evangelho. Amém? Quero convidar as crianças que fiquem nos seus lugares mesmo, podem ficar, só coloque-se de pé. Convidar o nosso irmão Pedro, que esteja orando em favor dessas crianças e das professoras. Nosso irmão Pedro estará orando neste momento. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. As crianças podem sair. Neste momento, nós iremos passar para o momento mais aguardado do nosso culto, sabendo que todos os momentos são importantes. Essa liturgia não foi inventada por nós, a gente voltar para a palavra do Senhor, a gente vê todo esse cuidado, esse zelo na preparação para o culto. Mas agora nós iremos ouvir a mensagem, o recado da parte do nosso Deus para os nossos corações, com o nosso pastor Cícero.
Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 18. Vamos ler dos versos 15 ao 17. Mateus capítulo 18, do 15 ao 17. Palavra do Senhor, que diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Oremos. Obrigado, ó Deus, por esse momento tão agradável na Tua presença, por essa oportunidade de cultuar ao Senhor, nesse dia, ó Deus, separado exclusivamente para isso. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça ter nos alcançado e pelo Teu Santo Espírito ter nos trago aqui nessa noite. Obrigado, ó Deus, por cada um dos queridos irmãos que o Senhor trouxe aqui para esse culto, para adorar e exaltar ao Teu santo nome. Nós, ó Deus, já oramos, nós já cantamos. Agora, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor aquiete os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor, para que possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos, exercitados, exortados, e, ó Deus, esperançosos, sabendo que a Tua palavra produz em nós, ó Pai, um fruto, ó Deus, de crescimento, um fruto de amadurecimento, um fruto de uma vida mais piedosa na Tua presença. Ó Deus, que a Igreja Presbiteriana do Diamante cresça, ó Deus, em espírito e em verdade. E que em nome de Jesus o Senhor possa, através da Tua graça, usar cada um dos queridos irmãos como instrumentos, ó Deus, nas Tuas mãos, no seu dia a dia, ali na escola, no trabalho, no seu lar. Que em nome de Jesus o Senhor possa encontrar em nós, a cada encontro nosso no domingo, um aperfeiçoamento, um amadurecimento, que nós possamos estar sempre melhorando, nos santificando e nos separando para o Senhor a cada dia. Pedimos Tua bênção, ó Deus, sobre a Tua mensagem nessa noite, sobre a Tua palavra, que eu possa, ó Deus, dizer como João Batista disse, que eu diminua, para que o Senhor possa crescer cada vez mais. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos separados esses domingos para nós falarmos sobre 3 marcas da igreja verdadeira. A primeira marca, nós falamos que uma igreja verdadeira, ela tem que ser fiel na pregação. A pregação tem que condizer ou tem que acompanhar o que a palavra, que as escrituras determinam. A igreja deve viver por conta dessa palavra, deve pregá-la sem nenhuma mácula. Não pode haver, dentro da mensagem, dentro da pregação, nada do homem. E nós sabemos que essa preocupação da igreja no século XVI era exatamente um combate a alguns princípios da Igreja Católica, que no século XVI nós estamos vivendo ali o apogeu da Reforma Protestante, ainda está no calor da Reforma, e a igreja está se estabelecendo, a igreja protestante está se estabelecendo, está ali formando os seus dogmas, a sua doutrina, e um deles, a preocupação é com a pregação da palavra, que a pregação da palavra seja pura, sem se misturar com nada do homem. Depois, para identificar uma igreja como sendo verdadeira, os reformadores do século XVI determinaram que a igreja deve administrar, com todo zelo e cuidado, os sacramentos. Os sacramentos, nós sabemos, foi diferenciado dos da Igreja Católica. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, define como sacramentos 7, e os reformadores determinaram como sacramentos 2, que é o batismo e a Santa Ceia.
E nós vimos, meus irmãos, no domingo passado, que uma das finalidades do sacramento e da Santa Ceia é a união do povo de Deus num corpo. O batismo é uma marca, é um selo de Deus para mostrar que aquele irmão que está sendo batizado, ele faz parte do corpo de Cristo. E a Santa Ceia é um exercício desse cristão na caminhada cristã, como sendo aquele que recebeu do Senhor a outorga, o privilégio de participar da mesa do Senhor. Então, somente um membro de uma igreja protestante, de uma igreja que tem preocupação com a pregação do Evangelho, a pregação da palavra do Senhor com verdade, é que vai ter esse cuidado de preservar o batismo, de ter cuidado com o batismo e de ter cuidado com a celebração da Santa Ceia. Aí, por último, meus queridos, diante das 3 marcas que definem, que mostram como será uma igreja verdadeira, qual é a característica de uma igreja verdadeira, temos então o que nós vamos ministrar nessa noite, que é a disciplina da igreja, ou a administração correta da disciplina na igreja. Veja que é uma sequência lógica o que os reformadores trazem para nós e também para a igreja daquela época. A pregação pura do Evangelho, a administração correta dos sacramentos e também a doutrina correta, ou a aplicação correta da doutrina, são uma sequência lógica, mostrando que, para uma igreja ser reconhecida como verdadeira, primeiro, ela prega fielmente o Evangelho; segundo, ela tem cuidado com os sacramentos; e terceiro, ela tem cuidado com a conduta da igreja, com a caminhada dessa igreja no mundo. Então, a igreja, ela é uma igreja cuidadosa com a pregação, ela é uma igreja cuidadosa com os sacramentos, e ela é uma igreja cuidadosa com a sua postura, ou com a sua maneira de viver no mundo. E a disciplina, meus queridos, ela tem essa finalidade de alinhar a igreja, de colocá-la numa condução de que ela tem que ser diferenciada entre o mundo e a igreja. A igreja, ela tem que ter um comportamento diferenciado, para que as pessoas de fora possam ver esse comportamento e assim distinguir a igreja verdadeira, ou como seria, qual é a característica de uma igreja verdadeira. Então, meus queridos, baseado em cima da preocupação dos reformadores do século XVI, vamos pregar nessa noite a importância da disciplina na igreja. E primeiro, vamos entender qual a finalidade da disciplina na igreja. Qual será, entre outras palavras, resumindo, sintetizando, qual seria a importância da disciplina na igreja? E a disciplina na igreja, meus queridos, ela é aplicada para o bem-estar da comunidade. E aqui eu queria deixar, meus queridos, chamar a atenção dos irmãos, porque disciplina hoje quase não se comenta mais. Há uma preocupação do meio mesmo evangélico, em que não se fale mais em disciplina, em que se tenha cuidado em se falar de disciplina, porque a disciplina tem um aspecto de algo pesado, de algo negativo, de algo que espanta as pessoas da igreja. Mas quando nós entendemos qual a finalidade real da disciplina, nós, meus irmãos, abraçamos essa ideia de disciplina, não com medo, não com receio, não com alguma restrição, mas abraçamos com todo amor, com toda preocupação, com toda a responsabilidade que temos que ter, com tudo aquilo que o Senhor determinou para a igreja. Então, as doutrinas que o Senhor traz para a igreja são importantes, e a disciplina, para que se mantenha as doutrinas, também é muito importante. Sem a disciplina, não se preserva a doutrina, não se preserva o bem-estar da comunidade. João Calvino, ele disse assim: assim como a doutrina de Cristo é a vida da igreja, também a disciplina é semelhante aos nervos da igreja, porque dela depende a coesão dos membros do corpo, estando cada um no seu próprio lugar. Então Calvino vai dizer que a doutrina de Cristo é a vida da igreja, e a disciplina é semelhante aos nervos da igreja. Se há doutrina, tem que haver disciplina,
para que alguém observe as doutrinas com correção, com preocupação, com responsabilidade. É necessário que existam leis e regras para que essa pessoa possa acompanhar essas leis e regras. Mas, infelizmente, meus queridos, existe, como eu disse para os irmãos, algumas restrições, algumas resistências nos nossos dias em relação à disciplina. E eu queria citar para os irmãos algumas delas. Algumas razões para o desprezo à disciplina. Primeira, por que não se fala mais de disciplina? Porque estão tão receosos, as igrejas estão tão receosas em relação à disciplina. Primeiro, por um termo chamado individualismo. O individualismo, ou a pessoa que está na igreja, dentro da igreja, é membro da igreja, e por conta de tantas igrejas que existem no Brasil, a pessoa dentro da igreja, ela começa a fazer o que ela quer e definir para ela mesma qual é o tipo de tratamento que ela quer ter dentro da igreja para ela permanecer sendo membro daquela igreja. E aí ela começa a agir de forma que, se ela cometer alguns deslizes, se ela aprontar alguma coisa que seja necessário aplicar disciplina, ela mesma diz assim: se alguém se levantar contra mim, ou se alguém quiser me perseguir, eu saio da igreja. Se alguém quiser aplicar a doutrina na minha vida, alguém quiser disciplinar-me, eu saio da igreja. Então, o individualismo faz com que a disciplina seja esquecida dentro da igreja, já que os pastores, já que os presbíteros, já que a liderança da igreja enxerga que não adianta disciplinar a pessoa ou pensar em disciplinar, porque a pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer depois de disciplinada é sair da igreja. E a ideia, meus queridos, da disciplina não é afugentar a pessoa da igreja, é recuperá-la. Uma pessoa que é disciplinada na igreja, ela não foi disciplinada com teor de ódio, com teor de ira. Não existe isso quando é aplicada a disciplina a alguém. Pelo contrário, a disciplina é usada com o intuito de recuperar essa pessoa e trazê-la com mais força, com mais vigor, com mais alegria para a presença de Deus. Mas o individualismo faz com que as pessoas não aceitem disciplina, não aceitem ser chamadas a atenção, e você deve conhecer algum caso sobre isso, relacionado a isso. Uma outra razão para o desprezo com a disciplina na igreja é quando as pessoas fazem comparação com alguma história do passado relacionado a alguma aplicação da disciplina de forma errada. Alguém diz assim: olha, eu não aceito disciplina não, porque no passado eu vi quando a igreja, quando a liderança aplicou a disciplina num certo irmão, e a gente viu que estava errado, o irmão sumiu da igreja, nunca mais voltou, e eu não aceito a disciplina. Ou a liderança mesmo entende em não aplicar disciplina por causa de algum erro que cometeu no passado relacionado a algum irmão na igreja. Ou seja, é um pé atrás, é sempre colocar algo na frente da disciplina para que ela não seja aplicada como ela deve ser aplicada dentro da igreja. Então, a comparação com abusos do passado. Outra razão para o desprezo com a disciplina na igreja é a noção de arbitrariedade. É aquela questão quando o irmão diz assim: eu não aceito ser disciplinado, porque para mim, que sou desse jeito, a disciplina é de um jeito. Para fulano ali que tem é mais querido pela igreja, por exemplo, a disciplina para ele é outra. Comparações, por exemplo, formam essa arbitrariedade. A pessoa comparar o que ela fez com de outra pessoa e o que aquela pessoa recebeu e o que ela está recebendo. Então, muitas vezes, dentro da igreja, se esquece da disciplina por conta da arbitrariedade. Ou quando a pessoa diz assim: ora, se essa pessoa pode fazer isso, por que eu não posso? Se a pessoa está aprontando na igreja, deitando e enrolando, e ninguém faz nada, por que eu não posso? Então se esquece também da disciplina. Ou algum pecado mais sério que alguém cometeu e a liderança da igreja não fez nada. Também é uma arbitrariedade. A pessoa é tratada de forma diferente da outra. Aí se sente mais perseguida que outra. E geralmente vai produzir na pessoa o sentimento de que nessa igreja o amor para uns é de um jeito, para outros é de outro. Então, meus queridos, essas são algumas razões para o desprezo da disciplina na igreja. Agora,
veja como era a aplicação da disciplina pelos puritanos no século XVI e XVII. Os puritanos, por exemplo, meus queridos, eles aplicavam a disciplina por falta ao culto. Se a pessoa faltasse ao culto, dependendo da quantidade de faltas, os puritanos colocavam uma pessoa para ficar vigiando aquele faltoso, e ele tinha como responsabilidade também, na casa do faltoso, entender por que ele estava faltando. Se a razão fosse algo que poderia ser levado, não precisava ser levado em conta, ou algo que poderia aquele membro passar por cima daquilo e não ser faltoso, ele seria disciplinado. Os puritanos, eles tinham muita preocupação, meus irmãos, de que os membros da igreja viessem ao culto e não arrumassem nenhuma barreira, nenhuma dificuldade para participar do culto. Então, nesse caso, quando a pessoa era muito faltosa, eles aplicavam a disciplina em cima do faltoso. Uma outra maneira deles aplicar a disciplina é quando o membro da igreja tinha amizade com pessoas do mundo e a pessoa era avisada, orientada. Os puritanos diziam para a pessoa não se misturar, ter cuidado com aquela amizade, e mesmo assim ela permanecia com aquela amizade. Então, os pastores daquela época, no século XVI e no século XVII, chamavam aquele membro, orientavam ele para que ele se separasse daquelas amizades, e se isso não acontecesse, ele era disciplinado. Também, algo, meus queridos, que hoje, claro que é uma questão muito pessoal isso, mas naquela época eles observavam muito também e disciplinavam por conta de vestimenta, por conta de vestuário, por conta das roupas que os irmãos e as irmãs levavam para o culto solene. Já que era um culto solene, os irmãos e as irmãs tinham que ter preocupação com a roupa que eles iam vestir. E hoje, meus queridos, também não é muito diferente. Nós também temos que ter muito cuidado com qual roupa nós vamos usar para se chegar à casa de Deus. Porque isso é muito importante para que não haja um escândalo com o outro irmão. Porque talvez aquilo que para mim é confortável e que para mim não tem dificuldade, causa escândalo para o irmão que está sentado do meu lado, que está próximo de mim. Então a preocupação dos puritanos era que a pessoa, ao ir para o culto, tivesse cuidado com a roupa que ele estava vestindo. Então os puritanos tinham essas prerrogativas, meus queridos, em relação à aplicação da disciplina. Quem era faltoso ao culto, eles disciplinavam. Quem andava com umas companhias na rua, eles disciplinavam. E dependendo da roupa que a pessoa viesse para a igreja, eles disciplinavam. Agora, quando nós estamos falando de disciplina, meus queridos, nós precisamos entender que nós estamos falando de comunhão entre os irmãos, de preservação da comunhão ou da união da igreja. Essa é uma das finalidades do Senhor determinar para a igreja a disciplina. Essa é uma das preocupações dos reformadores do século XVI, para que a igreja, porque a igreja tinha que ter disciplina, para que a igreja permanecesse ou prevalecesse caminhando, meus queridos, com saúde, com organização, com responsabilidade, dando testemunho para os de fora. Agora eu queria que você entendesse, ou pensasse, o que é a igreja? O que é a igreja? Aí, meus irmãos, Paulo vai responder isso para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, que ele diz assim: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O que é a igreja? Coluna e baluarte da verdade. O que é a igreja? Por que nós temos que nos comportar com zelo, com responsabilidade, termos comunhão com os irmãos, termos cuidados com escândalos, termos cuidado para não ferir o testemunho da igreja? Porque a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Se a igreja não preserva sua imagem para levar o testemunho da verdade para os de fora, meus queridos, a igreja se torna desacreditada. Agora, transfira a ideia de uma igreja manter-se pura e se conduzindo com cuidado para a sua casa. Se dentro da sua casa você não tem cuidado para que sua família dê testemunho, você não tem condições de pregar para o vizinho que já tem uma opinião pré-definida sobre você.
E se você, em particular, não preserva a sua vida com zelo, cuidado para dar testemunho, você, no emprego, já não serve para pregar o evangelho, porque ninguém vai acreditar em você. Na escola, ninguém vai acreditar em você, porque você não dá testemunho. E na rua, e aonde você estiver. Então, partindo do macro para o micro, a ideia é preservar o testemunho da igreja, ou preservar o meu e o seu testemunho. Porque, meus queridos, o evangelho não é só ficar falando. A mensagem é a pregação, é a parousia. Mas o testemunho também fala muito alto. O testemunho fala muito, às vezes, muito mais do que a nossa fala. Então a igreja, ela é observada da fora. Não pense, meus queridos, que a igreja presbiteriana do Diamante não é observada pelos de fora. Pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda, pelo da frente, pela rua. Não pense que não é, mas ela é sim, ela é observada. Lembro-me de um testemunho de um pastor que foi chamado para revitalizar uma igreja na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Ele saiu da batista chamada Mars Hill, que é a batista do Dr. McDever, e ele foi levado para uma igreja para trabalhar com revitalização. Diz ele, meu querido, que quando chegou na igreja para fazer revitalização, que ele foi celebrar o primeiro culto, só tinha um presbítero no culto, e um senhor de mais de 80 anos e cabecinha branca, que sentou quietinho lá no seu lugar, e assim o pastor, que estava lá pregando, pregou somente para esse presbítero. E aí depois que acabou o culto, que ele pregou somente para esse presbítero, ele foi perguntar para esse presbítero, cadê o povo dessa igreja, o que aconteceu? E o que aconteceu, meus queridos? Confusão atrás de confusão, mau testemunho atrás de mau testemunho, as pessoas foram saindo da igreja. Escândalos em cima de escândalos, e os irmãos foram saindo da igreja até que a igreja acabou, entre aspas, porque ainda ficou lá um presbítero e esse pastor que foi para lá revitalizar. Meus queridos, se a igreja ela perde a sua orientação, ela perde a sua essência como sendo coluna e baluarte da verdade, quem vai acreditar na nossa mensagem? Quem vai acreditar no que é pregado aqui, se eu não vivo? Essa é a importância da disciplina. É poder travar, parar, refrear alguém dentro da igreja que pode causar um escândalo e atrapalhar, de alguma forma, a caminhada da igreja. Enquanto alguns aqui estão muitas vezes empenhados em buscar que a igreja cresça, e assim, de que forma? Orando, às vezes jejuando, às vezes clamando ao Senhor, às vezes participando dos trabalhos, os irmãos vêm, não falta. Às vezes tem alguém no meio da igreja que está nem aí para isso não, nem se preocupa. Tanto faz como tanto fez. Como eu disse para os irmãos, individualismo. A pessoa está dentro da igreja, mas não está preocupado com o corpo, está preocupado com ela. E às vezes a preocupação com ela faz com que ela tome atitudes que ela não olha que essa atitude está prejudicando todo. Então, meus queridos, eu como pastor, eu não vejo, meus queridos, a atitude errada de alguém com bons olhos. E eu não vejo a atitude errada de alguém, meus queridos, com prazer. Me dói. Me dói às vezes ter que orar por alguém, meus queridos, que poderia estar aqui na igreja sem nenhum ferimento, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. E aí eu tenho que orar para esse irmão se libertar disso. E muitas vezes esse irmão não quer se libertar, não quer mudar, não quer transformação. E aí é aplicada a disciplina, e o individualismo vai dizer o quê? O individualista vai dizer o quê? Eu vou embora da igreja. Me disciplinou? Eu saio dessa igreja. Então, meus queridos, Paulo vai dizer que a igreja é o baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo é a coluna da sustentação da verdade. Nós somos a expressão atual de Jesus Cristo no mundo, até que Ele venha. Então, meus irmãos, a igreja, entenda, ela não é um puxadinho da sua casa que não. O que você faz na sua casa, que talvez seja algo que escandaliza, você não pode fazer aqui. Isso eu estou dizendo, meus queridos, que
está relacionado a comportamento. Se você fizer qualquer coisa errada lá na sua casa, claro, vai afetar aqui a igreja. Eu estou dizendo de forma que você entenda, tenha cuidado com o que você está fazendo na sua casa, que de alguma forma não possa afetar a igreja. A igreja não é um puxadinho da nossa casa, meus irmãos. Por isso é importante a disciplina eclesiástica, para que o membro faltoso, para que o membro entenda que ele não pode agir do jeito que ele quiser, porque ele não está afetando só ele está afetando a igreja toda. Aí, meus queridos, qual o propósito da disciplina na igreja? Eu quero trazer 3 pontos aqui, sobre qual o propósito da disciplina na igreja. A disciplina na igreja, meus queridos, pressupõe, primeiro ponto, a experiência do novo nascimento. A disciplina na igreja pressupõe a experiência do novo nascimento. Se nós formos para o texto, você vai ver que o texto começa assim: se teu irmão pecar, veja o que o texto está nos mostrando aqui. O texto está nos mostrando que a igreja, a comunidade é formada por pessoas pecadoras. Nós somos todos pecadores. Nós todos temos problemas, temos defeitos, temos limitações. Temos sempre alguma coisa que implica na nossa santidade, na nossa conduta diante de Deus. Então a disciplina seria um tipo de rédea para conter ou domar os que lutam contra a doutrina de Cristo. Para de alguma forma, refrear aquele que tenta atrapalhar a caminhada da igreja. A disciplina é tipo de uma rédea. Em outras palavras, ela é uma correção para frear o homem depravado. Que os irmãos sabem, segundo os 5 pontos do calvinismo, o primeiro ponto do calvinismo é que o homem é totalmente depravado. Isso significa, entre outras coisas, meus queridos, que um dos primeiros impulsos desse homem é para fazer o mal. O primeiro impulso do homem não é fazer o bem, mas é fazer o mal. E o que a disciplina teria como papel nessa igreja repleta de pessoas pecadoras com a sua natureza pecaminosa? Refrear esse mal, esse impulso maligno da pessoa, a ponto de não deixar com que aquela atitude má cresça e tome um tamanho, né, que perca, de alguma forma, a igreja perca o controle daquela situação. Então, a igreja é formada por pecadores. Por isso que esse homem depravado precisa ter freios. Porque muitas vezes, meus queridos, nós, diante da nossa petulância, do nosso pecado, da nossa arrogância, somos chamados a atenção, somos exortados pela palavra de Deus. Às vezes a mensagem está nos exortando, está nos mandando mudar de situação, mudar de postura, e às vezes não mudamos. Por quê? Porque nós somos, muitas vezes, difícil de aprender a correção na primeira exortação. Nós somos difíceis de mudar de comportamento na primeira exortação. Quer um exemplo disso? Na Bíblia, a igreja dos Efésios. A igreja que Paulo escreve uma carta maravilhosa, uma carta teológica, uma carta profunda para a igreja de Éfeso, que na época que Paulo escreve, era uma igreja vibrante, uma igreja em crescimento, uma igreja que estava vivendo o apogeu da santidade, do crescimento intelectual, do crescimento teológico, do entendimento bíblico. Paulo escreve uma carta para essa igreja, mostrando a essa igreja a importância dela em relação ao Evangelho, em relação ao que Cristo fez por ela. Mas aí, meus queridos, no capítulo 5, no verso 15 e 17, Paulo vai dar um alerta para essa igreja. Paulo vai dizer assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender
qual a vontade do Senhor. Paulo está dizendo para essa igreja: parabéns pelo comportamento de vocês. Vocês são uma igreja que estão dando exemplo, muito bem. Mas cuidado com a forma que vocês estão andando. Não ande como nécios, ande como sábios, porque os dias são maus. A igreja obedeceu? Não. Essa igreja, meus queridos, é como se diz aí fora, ouviu a mensagem e ela entrou no ouvido e saiu pelo outro. Porque 30 anos depois, Jesus se manifesta para João na ilha de Patmos, e aí Jesus vai exatamente tratar de novo com essa igreja de Éfeso. E aí Jesus vai dizer o seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Ora, meus irmãos, há 30 anos atrás a igreja estava firme, vigorosa, espiritualizada, crescendo, amadurecendo, e de repente Jesus trata ela como uma igreja caída. Jesus diz: olha de onde foi que você caiu. E diz mais: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, aí aqui está a disciplina. Agora Jesus vem com a disciplina para essa igreja. Já que na primeira vez ela ouviu, mas não se importou, o que é que vai acontecer agora? Jesus vem com a disciplina. Ele diz assim: venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É a questão, meus queridos, que eu disse para os queridos irmãos. Às vezes a mensagem do Senhor está falando para você: meu querido, muda esse comportamento. Meu querido, sai dessa situação. Meu querido, resolve isso. E a pessoa não resolve. Aí, como é que funciona a disciplina? A igreja precisa chamar essa pessoa, precisa tratar com essa pessoa. Porque senão, meus queridos, uma pessoa que não dá ouvidos ao que a palavra está falando, uma pessoa que não se preocupa em mudar de comportamento, o que será que ela não vai aprontar aí para frente? Ou o que será que ela não está aprontando aí fora? É por isso, meus queridos, que Jesus mesmo vai nos mostrar que Ele chama a atenção da igreja de Éfeso por não ter ouvido a primeira mensagem, não ter dado crédito e agora está caída, precisando ser repreendida. Por quê? Porque nós somos, meus queridos, depravados, nós somos pecadores e precisamos de rédeas. Também, meus queridos, por que nós precisamos de disciplina? Porque esse homem depravado precisa de freio. Esse homem depravado precisa ser freado. E somente, meus queridos, quando o Senhor envia disciplina, é que essa pessoa normalmente para de fazer algo que estava prejudicando a igreja ou que estava prejudicando ela mesma. Um exemplo disso, Ananias e Safira. Ananias e Safira. Atos capítulo 5, você depois lê do versos 1 ao 11, fala da história de Ananias e Safira. Venderam as terras e seguraram a parte da venda e entregaram para os discípulos, aos pés dos discípulos, somente uma parte da venda, tentando enganar os discípulos. E aí o que é que eles dizem? Vocês estavam pensando que enganar quem? Vocês não enganaram a nós, vocês enganaram a Deus. Vocês prejudicaram, vocês afetaram o Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? Morreram os dois, morreu o esposo, morreu a esposa. Com esse efeito aqui, meus queridos, ou com essa situação na vida de Ananias e Safira, diz o versículo 11, se eu não me engano, diz assim: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. O texto diz: e sobreveio grande temor a toda a igreja. Versículo, se eu conferir aqui, esse é o versículo 11, para poder, meus queridos, não falar nenhuma coisa fora. Versículo 11 mesmo: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Naquela igreja que estava começando em Jerusalém, um casal colocou no seu coração de mentir. E o que aconteceu? A disciplina foi aplicada imediatamente, só que com a morte dos dois. E aí o contexto, ou seja, as pessoas que ficaram sabendo dessa história, ficaram com temor, ficaram com medo.
com medo de Deus, temor de Deus, que é o que nós precisamos nesses dias, meus queridos, para não praticarmos nada que desagrada ao Senhor, principalmente que venha prejudicar a igreja. Precisamos de temor, e é isso que a disciplina produz. A disciplina, ela vem produzir temor nas pessoas que estão vendo aquele sendo corrigido. Alguém que está pensando em praticar algo que desagrada a Deus, ela vai olhar para aquele que está sendo disciplinado e vai dizer: opa, antes de eu fazer isso eu tenho que ter cuidado, porque fulano foi disciplinado exatamente naquilo que eu estou querendo fazer. E aí, meus queridos, eu lembro de uma situação em uma igreja em que eu vi o pastor relatar que estava disciplinando um casal na igreja. Que o casal era um casal de namorados que foram alertados a ter cuidado com seu namoro, cuidado com sua vida, com seu relacionamento. E o que aconteceu? A moça apareceu grávida. Apareceu grávida. Como não tinha como esconder, porque ela teve que contar para a mãe. A mãe não tinha como esconder, porque o marido era presbítero da igreja. O presbítero da igreja não podia esconder, porque ficaria feio para ele como membro do conselho da igreja, tendo uma filha naquela situação. Ele conta no conselho o que está acontecendo com sua filha, e assim, depois disso, o casal é disciplinado. Sabe o que aconteceu, meus queridos? Você pode depois pensar quantos casais nessa igreja, ou quantas moças nessa igreja vieram a engravidar depois dessa disciplina. Nenhuma. Porque uma vez que a pessoa que está no banco vê que aquela pessoa que cometeu aquele erro, ela foi disciplinada, ela vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de cometer algo que vai afetar a igreja. E assim, meus queridos, nós podemos pensar que o pecado, meus queridos, é algo que mancha a igreja e de alguma forma tenta afetar o seu testemunho para os lá de fora, como eu disse para os queridos irmãos. Porque se assim os lá de fora vivendo na sua vida, nos seus relacionamentos, na prática sexual, vivendo de qualquer jeito nos seus relacionamentos, a igreja não é assim. E assim a disciplina é aplicada para mostrar que a igreja pode até ter pessoas que de alguma forma no seu relacionamento ou a moça chegou a engravidar. Mas o tratamento da igreja não é o tratamento do mundo. E enquanto no mundo muitas vezes se bate palma para que uma moça e um rapaz percam a virgindade e assim tenham um relacionamento, aqui na igreja não se bate palma. Na igreja isso é tratado com tristeza, com lamento. É tratado, meus queridos, com muita dor, porque eu acredito que não tem um presbítero, não exista um pastor que trate com disciplina o irmão, com felicidade, com alegria. Mas ao mesmo tempo dá testemunho, meus irmãos, a disciplina para os lá de fora. Então na igreja que Ananias estava indo, eles chegaram com a ideia de mentir, e os dois morreram. E houve temor naquela cidade. Por isso, Tito capítulo 3, versículo 10 diz assim: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Evita o homem faccioso. Meus queridos, qual o propósito da disciplina na igreja? Segundo ponto. A disciplina da igreja restaura a pureza e impede os outros de pecar. Mateus capítulo 18, verso 16, diz assim: se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. A disciplina na igreja, ponto 2, restaura a pureza e impede os outros de pecar. E aqui, meus queridos, o confronto com o pecado na igreja é essencial. Por quê? Ora, em uma família
que nessa família há filhos. Se você, meu querido, ou se os pais não disciplinam um filho desafiador, ou um filho que afronta os pais, logo você vai ter os outros filhos também lhe desafiando. A disciplina num filho que passa por cima das suas ordens, pai e mãe, é para que os outros filhos tenham medo. Por isso, em casa, a disciplina é importante, ainda mais em casa que tem mais filhos. Por quê? Porque os outros filhos vão ter medo, vão ter receio de falar alguma coisa contra os pais, porque viram que o irmãozinho apanhou, teve ali a sua disciplina, e então os outros vão ter cuidado. Ora, se nós fazemos isso, meus irmãos, dentro das nossas casas, com nossos filhos, disciplinando um filho que nos obedece, quanto mais dentro da casa do Senhor. A ideia, meus queridos, de disciplina é para a pureza, é para impedir as pessoas de pecar. Por quê? Porque a caminhada da igreja nesse mundo, meus queridos, não é de pecado em pecado, mas é de santidade em santidade. O que eu fazia ontem, vou lutar para não fazer hoje. E aqueles pecados do passado que me afligiu e que eu carregava, eu vou me desprendendo deles para cada dia me tornar mais parecido com Jesus. E já que na comunidade, meus queridos, nós somos formados por pessoas diferentes umas das outras, nós entendemos que cada um dos irmãos tem sua característica específica, e assim o tratamento vai ser diferenciado dependendo do seu comportamento ou da sua vida diante de Deus. Mas o mais importante é que a disciplina, ela é dada para que a igreja permaneça caminhando em santidade. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel capítulo 2 vai falar da vida de Eli, que tinha 2 filhos que eram terríveis, Ofni e Finéias, que faziam o que queriam, que não obedeciam ao pai. E por conta do pai não corrigir esses 2 filhos, o que foi que aconteceu? Os 2 filhos morreram. Depois da perseguição dos filisteus, os 2 filhos morreram, e mais que isso, a arca da aliança do Senhor foi levada pelos filisteus. Então, meus queridos, um pai que não corrige, ou uma igreja que não corrige os problemas, defeitos e demandas da comunidade, ela pode lá na frente pagar muito caro por conta disso. Então Eli não corrigia os seus filhos, os filisteus mataram seus filhos e levaram a arca. A igreja precisa aplicar disciplina para manter a comunidade sempre caminhando em mudança de vida. Por último, meus queridos, qual o propósito da disciplina na igreja? Terceiro, a disciplina da igreja mostra os padrões de santidade de Deus e traça uma linha entre a igreja e o mundo. A disciplina da igreja mostra os padrões de santidade de Deus e traça uma linha entre a igreja e o mundo. Versículo 17 de Mateus 18 diz assim: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Uma pessoa que está na igreja, meus queridos, e mesmo depois de ser disciplinada, ela não muda, tem algum problema com ela? E nesse texto aqui parece que o problema dela é que ela não é crente. Porque Jesus está dizendo aqui, olha, a pessoa foi chamada a atenção, exortada, ela não mudou, ela é um gentil, ele é um gentil, ele é um publicano. Ou seja, ela é uma pessoa que não é eleita. Agora, muitas vezes, meus queridos, aí fora, para se atrair as pessoas para dentro da igreja, para se ter números dentro da igreja, muitas das igrejas não tratam ou não falam em relação ao pecado ou em relação à disciplina. Por quê? Porque muitas dessas igrejas querem dizer assim, olha, nós somos do mesmo jeito de vocês. Vocês têm os seus defeitos, nós também temos os nossos defeitos. Nós pecamos tanto quanto vocês.
né? Nós não julgamos o pecado de qualquer espécie, porque Jesus diz para não julgar. E assim, muitas vezes, meus queridos, vai se atraindo as pessoas sem se falar em uma única mensagem sobre o pecado, ou se confrontar a pessoa em relação a uma mudança de vida. Não se fala. Por quê? Porque a igreja, algumas vão tratar de encher bancos, encher a igreja. A ideia, meus queridos, não é levar ninguém para o céu. Claro, eu não estou aqui falando de todo mundo aqui, em alguns casos. As igrejas não estão preocupadas em cuidar da igreja como o Senhor determinou, mas estão preocupadas em encher bancos. Que também não é ruim, meus queridos. Nós temos que encher os bancos também. Eu não sou contra encher banco, não. Em nome de Jesus, nós vamos ver em breve isso aqui tudo cheio, em nome de Jesus, mas com o evangelho sadio. Então as pessoas dizem assim: vem para cá, nós somos tolerantes, assim como você, nós vamos ficar olhando seus pecados, seus defeitos. Não. Venha se juntar a nós, venha se sentir seguro nesse grupo aqui, nessa comunidade. E assim, meus queridos, a pessoa vem para a igreja, às vezes está aprontando lá fora, às vezes a pessoa está com um comportamento lá fora que não condiz com o seu cristianismo, e está dentro da igreja, e está na igreja sendo tratado de qualquer jeito. Lembro-me de uma vez conversar com um jovem que eu conheci no ônibus. Eu sentei no banco do ônibus e sentei ao lado de um rapaz, e conversando com esse rapaz, ele foi me dizer que ele era cristão de uma igreja. E na conversa, ele disse que tinha brigado com uma pessoa no tapa. E com ódio, ele contava aquela história de uma pessoa dentro da igreja que ele brigou, que se esmurrou com essa pessoa. E eu disse assim: mas meu irmão, mas você não é cristão? Aí ele disse: olha, eu sou cristão, meu irmão, mas eu sou gente, eu sou homem. É claro, meus queridos, dependendo da situação, você vai explodir. Você pode até chegar às últimas instâncias de uma raiva, mas você precisa pensar antes de fazer qualquer coisa, que você vai prejudicar a igreja. Como eu sei que talvez eu não ia ver aquele jovem mais, mas imagina se alguém de fora viu aquele jovem brigando e depois viu ele entrando dentro de uma igreja. E ele está na igreja lá com um mau testemunho e talvez alguém nem preocupa com isso. E ele fica lá escondido guardando aquele erro. A igreja, meus queridos, não é para isso. A igreja não é uma gruta onde você vem e esconde seus pecados aqui. Fica aqui, meus queridos, se escondendo de alguma coisa. Não, porque a palavra de Deus mesmo diz que não há nada oculto que não seja revelado. Mas cedo ou mais tarde, esse erro, esse problema seu vai ser revelado, ou lá na sua casa, ou aqui na igreja, ou alguém vai descobrir. Por isso que é importante você tratar. É por isso que a igreja precisa disciplinar, para evitar esses problemas. Então, nosso comportamento como igreja, meus queridos, é não se misturar com o mundo. A igreja precisa dar testemunho. Nós não podemos tratar as pessoas lá de fora, quando vêm para a igreja, como pessoas já trabalhadas, já transformadas. Não, as pessoas vêm para a igreja e precisam entender que aqui é diferente. Aqui é diferente, o comportamento aqui é diferente. As atitudes têm que ser diferentes, sua vida tem que ser diferente. Por isso 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, meus irmãos, a disciplina da igreja exige padrões de santidade relacionada a Deus. E ela traça uma linha entre a igreja e o mundo. A igreja tem esse comportamento, o mundo tem esse comportamento. Os cristãos são assim, o mundo é assim. E isso deve ser claro, isso deve ser notado na vida da comunidade. A igreja não está isenta, meus queridos, de problemas com o pecado. Mas a palavra de Deus também diz: mas ai daqueles pelo qual o pecado vai entrar dentro da igreja. Lucas 17, versículo 1 diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Meus queridos, pensando nas 3 marcas da igreja verdadeira, nessa terceira marca como a disciplina, nós precisamos nos conscientizar da responsabilidade que existe na vida de cada um de nós, como comunidade de Deus aqui no bairro Diamante. Nós precisamos refrear, meus queridos, o nosso comportamento, nossos impulsos, tudo aquilo que possa
afetar de alguma forma a nossa comunhão, a nossa vida eclesiástica. E isso, meus queridos, pensando não em mim, não sempre individualista, mas pensando no todo. Porque quanto mais você se preocupa com a sua vida e com o seu comportamento, mais vai ser desnecessária a disciplina na igreja. Mas se for necessário, meus queridos irmãos, podem ter certeza, haverá disciplina sim. Porque é importante a igreja entender que ela está aqui nesse mundo não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do seu Senhor. E aí, meus queridos, eu concluo. Será que nessa noite, meus queridos, nós temos entendido qual é o papel da nossa vida, da nossa reunião na igreja? Será que nós temos entendido a importância da nossa vida íntegra, buscando santidade, buscando nos desviar das coisas do mundo? Será que nós temos entendido? Eu peço a Deus, meus queridos, que em nome de Jesus, essa igreja que tem ido tão bem, caminhado tão bem, nunca precise passar pela disciplina. Mas eu creio que também nós precisamos nos conscientizar plenamente da importância da disciplina, que não é para o mal, é para o bem. E também da nossa vida, sempre caminhando de forma a agradar ao nosso Deus. Sabe para que existe a disciplina? Para finalizar, para a glória de Deus. Vamos orar. Ó Pai, te bendizemos por esse tempo, ó Deus, em que podemos aprender sobre a marca ou as marcas de uma igreja verdadeira. Obrigado, ó Deus, por entendermos sobre a importância da pregação da palavra. Obrigado, ó Deus, por entendermos da importância da administração correta dos sacramentos. E obrigado, ó Deus, por esse tempo que podemos meditar sobre a importância, ó Deus, da administração, da disciplina na Tua casa. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa, ó Deus, conduzir, fortalecer, ajudar, ó Deus, cada um dos queridos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana do Diamante. Tira do nosso meio, ó Deus, tudo aquilo que possa trazer escândalo. Tira do nosso meio, ó Deus, tudo aquilo que possa afetar, ó Deus, a caminhada dessa igreja. Tira do nosso meio, ó Deus, tudo aquilo que possa, de alguma forma, querer prejudicar, ó Deus, o andamento, o desenvolvimento e o crescimento dessa igreja, ó Deus. Nos molda, ó Pai, nos molda, nos transforma, nos faz novo, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos dar testemunho, ó Deus, da vida, ó Deus, que é em Cristo Jesus, que nós possamos dar testemunho da importância de fazermos parte de uma comunidade, que nós possamos dar testemunho, ó Deus, de Cristo Jesus, onde nós estivermos. Pedimos Tua bênção, ó Deus, sobre cada um dos queridos irmãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue derramando Sua graça sobre a Igreja Presbiteriana do Diamante, sobre essa comunidade, sobre cada membro, sobre os irmãos também que nos assistem por esta live, que o Senhor os alcance, que o Senhor os molde, os transforme, os mude, para dar testemunho, ó Deus, da Tua casa, em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, gratos por tudo. Amém. Amém, meus queridos. Passa a palavra para o presbítero Adenilson. Efésios 4, os versículos 25 ao 25, 26, 27 e 28 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, aquele que roubava, não roube mais, aquele que falava mentira, não minta mais, porque nós somos membros de um só corpo. Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado, para que a igreja do Senhor continue caminhando firme nesse propósito de pregar, de viver o verdadeiro evangelho. Amém? Vamos agora nos colocar de pé e entoar o hino de número 209 em encorajamento do nosso inário
hino de número 209. Que esteja orando e impetrando a bênção apostólica. Oremos, irmãos. Ó Pai, te agradecemos por esta reunião nesta noite, que nós podemos, ó Pai, contemplar aqui, ó Pai, a Tua palavra. Podemos, ó Deus, também estar atentos, ó Deus, para os louvores. Podemos também, ó Deus, orar ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa reunião tão importante para nossas vidas, para o nosso elevo espiritual, para o nosso crescimento, para o nosso testemunho também, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada tão desafiadora, ó Pai, que é a caminhada cristã, cheia de barreiras, cheia de obstáculos, ó Deus, mas também sabendo que o Senhor Jesus está na nossa frente, abrindo todos os caminhos para que a igreja continue prevalecendo, porque a igreja do Senhor é mais que vitoriosa. Ó Deus, te pedimos que o Senhor abençoe cada um dos queridos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana do Diamante, e que nessa semana que se inicia, ó Deus, o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada um dos queridos. Ajuda-os, ó Deus, ali nos seus trabalhos, ajuda-os, ó Deus, ali na escola, ajuda-os, ó Deus, ali no lar, em tudo que eles forem fazer, ó Deus, que eles entendam que é para a honra e glória do Senhor. Abençoa, ó Deus, cada um dos queridos. Abençoa, Pai, também os irmãos que estão na live, os queridos irmãos que nos acompanharam até agora. O Senhor continue, ó Deus, derramando sua bênção, ó Deus, sua graça sobre cada um dos queridos irmãos. E agora, ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo repouse sobre a Igreja Presbiteriana do Diamante e sobre a igreja militante do Senhor que está espalhada pelo mundo todo. Amém.